Oi, gente! Estamos de volta com novidades. Você pediu e a gente ouviu, hein? Nossa, que clichêzão essa frase, mas vamos lá. A gente está testando uns novos formatos aqui e esse vai ser um episódio mais curtinho, espero que vocês gostem. A gente está tentando fazer uma vez por mês, então vamos ver se vocês gostam ou não. Quero feedbacks, hein? Cadê o Edgar, gente? Edgar! Ei, gente, tô de volta, graças a Deus. Pois é, menina, esse episódio vai ser sem quadro, sem dica, sem filtro. É pra descer de uma vez só. É um drink bem curtinho, porque ele é amargo de digerir. Então, bora beber com moderação, porque senão a ressaca vem, né? Eu tava com saudade de gravar. Pra quem não entendeu ou não viu nossas redes sociais, eu tava me recuperando de uma cirurgia. Na verdade, ainda estou, mas agora já estou bem melhor. Eu fiz a cirurgia da rosquinha, gente. A temida cirurgia da rosquinha. Menino, como assim? Conta mais pra gente. Ai, dolorida. Minha família é toda com problema de varizes, de veia, de circulação e também rosquinha, né? Então, para não falar aquela palavra horrorosa que é hemorroidas. E aí tinha anos que eu ficava adiando essa cirurgia, mas chega uma hora que a gente precisa fazer, né? Então Precisa cuidar do cu, foi-se. né, amigo? Exatamente. Cuidar dele, né? Bem bonitinho. E aí, eu tava falando com a Gabs que veio muito a calhar um episódio desse curtinho e que a gente tá chamando de ressaca, porque ele é difícil de digerir, porque eu passei um episódio de homofobia, bem saindo do hospital, você acredita, menina? Ai, que raiva. Conta pra Mais gente. um dos vários que eu já tive na vida, né? Estava eu pegando o Uber para voltar para casa, logo depois da cirurgia. E aí, quase chegando em casa, conversa vai, conversa vem. Eu não tava assim com um super bom humor, mas o Uber é super legal, né? Bacana, conversando, puxando papo. E aí, quase chegando em casa, no fim da corrida, a gente tava falando de fidelidade, que o cunhado dele pula cerca e não sei o quê. E eu falei, acho que tudo vai de acordo, que ele não pula cerca e tal, ele é muito religioso, ele é a esposa dele. E aí eu falei, acho que tudo depende do acordo, né, e tal. Por exemplo, eu sendo um homem gay, aí eu já ia falar alguma coisa e ele já me interrompeu ali. Então se você é gay? Eu vi que ele ficou incomodado já, assim, Nossa. sabe? Quase que eu falei assim, gente, não percebeu? E aí ele falou, aí antes que eu falasse, ele falou assim, então é por isso que você fez a cirurgia da rosquinha, né? Ai, que idiota, gente. Aí eu pensei, nossa, velho. E isso, assim, eu até imagino que isso passa na cabeça das pessoas, mas assim, bora não falar? Porque assim, quem disse que só porque eu sou gay, então eu dou a minha rosquinha? É isso? Então todo gay dá a rosquinha. Tudo bem que é verdade. Mas assim, e também não Não necessariamente tem a ver necessariamente. com. Né? Não são todos os gays que dão a rosquinha, e não necessariamente isso tem a ver com hemorroida. Né? Igual eu falei no início, hemorroida, no meu caso, é de família. É hereditário, é uma questão de circulação. Quantos homens héteros têm hemorroida Sim, gente. Ai, é uma e, bobagem, né? e não dão a rosquinha, né? E aí, eu achei que tinha terminado ali. E aí, como ele é religioso, eu vi que ele estava incomodado, ele pegou e falou assim, eu não sei você, assim, mas qual que é a sua religião? Ai, começou. A cura Aí eu falei assim, gay. ai, meu Deus do céu, onde que nós estamos indo? E eu falei, eu não sigo religião nenhuma. Mas você acredita em Deus, né? Aí eu falei assim, tá, eu acredito em Deus. Assim, eu não posso dizer, a gente tá numa sociedade, não sei você, Gabs, mas a gente tá numa sociedade que é bem religiosa, né, desde sempre. Não tem como a gente não falar, ai meu Deus, na hora que o avião tá caindo, na hora que a gente precisa, na hora que a gente, né, tá rezando. Você reza, né? Mas assim, o que seria Deus, né? Você acredita, Gabs, em Deus, assim, em qual Deus, em qual Deus você acredita? Como que é isso pra Então, você? Você segue alguma religião? eu sigo a minha religião, que eu mesma inventei. Que na verdade é assim, eu sou batizada católica, fiz todas aquelas coisas, catequese, não sei o quê, fiz tudo. Primeira comunhão. Até uma certa idade, quando eu era mais novinha, a minha família frequentava a igreja, eu ia certinho, sabe, todo final de semana, tal. Mas, né, com o tempo, acho que foi uma construção da minha própria família também de ir percebendo certas coisas
E assim, gente, falando aqui, eu entendo que a religião, independente de qual for, ela depende muito de como você segue. Enfim, tem várias igrejas, enfim, que tem métodos diferentes, né, de praticar a religião. Não é tudo a mesma coisa. Católico é assim, todo mundo é assim. Evangélico, todo mundo é assim. Eu sei que não é desse jeito. Mas, no meu caso, no caso da minha família, a gente não começou a não concordar com algumas práticas, com algumas coisas, e a gente foi se afastando até um momento que realmente a gente não frequentava mais a igreja. Faz muitos anos que eu não vou à igreja. Mas minha família e eu também me considero muito religiosa, no sentido de... por exemplo, Deus pra mim é muito mais como uma energia, assim. Eu não acho que é uma figura em si. É uma energia que tá em tudo e em todo, sabe? Então eu acredito muito nessa coisa de emanar o bem. Se você emana o bem, você recebe também o bem, sabe? É uma coisa de troca de energias com tudo. Gabs, olha, a gente combina muitas coisas aqui antes de ir no ar e falar, mas isso a gente não combinou e eu penso exatamente igual. Também sou assim, Gabs, mesmo histórico, família, no meu caso a família católica, fui batizado, segui alguns preceitos e tal, ia à missa, minha avó muito religiosa, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que eu, especialmente sendo gay, não me encaixava no que em alguns preceitos de algumas religiões. Então, se a Bíblia fala que o homossexual não pode, ele é pecador, então eu não me encaixo ali. Como é que eu vou pra igreja pro cara ficar falando que eu não pertenço àquilo ali? Então, eu construí pra mim que a minha religião é o respeito. Exato. Então, é fazer o bem, é respeitar o outro. Então, a gente pensa muito igual nesse sentido. Mesmo tipo de histórico, né, de família religiosa e tal. Mas, então, eu sou católico não praticante, mas eu não sei nem se eu posso dizer que eu sou católico. Tem anos que eu não entro na igreja, só vou à igreja pra casamento, pra missa, pra batizado. Mas eu acredito também muito nisso que você falou. Eu acho que Deus tá em tudo, né? Qual é a figura de Deus? Tem aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Que é o icônico, que a menina chega no céu e quem recebe ela é um deus da tribo indígena de não sei onde. E ela fala, quem é você? E ele fala, eu sou Deus. Ué, mas como assim que você não é aquele barbudo, do olho verde, cabelo comprido? E ele fala, ué, não é que de tantas religiões que tem lá embaixo, uma tinha que estar certa, né? E a que estava certa era a religião da tribo indígena, não sei de onde. Então isso é fato, se você for pensar também, né? São tantas religiões no mundo que qual que é a religião que tá certa? Qual que é o Deus que tá certo? Então a gente fica também numas brigas bobas, né, religiosas que... E aí é tanta regra, cada religião tem a sua regra, Sim. então eu prefiro acreditar que Deus é isso, Deus é uma energia, tá em tudo, é a natureza. Deus pode, pra mim, se confundir até com o universo, né? Então, por exemplo, quando a gente morre, a nossa alma vai pro céu. Que céu é esse? Será que não é um outro plano? É um plano que a gente consegue acessar lá em outras galáxias? Então, assim, é tudo tão misterioso, né? Sim. Mas acredito numa força maior, igual você falou, uma energia, né, e tal. Obviamente, não falei tudo isso com o cara do Uber, mas falei, acredito em Deus, né? Respondendo a pergunta dele, não, acredito em Deus, bora lá. E aí ele pegou e falou assim, não, assim, porque, você me desculpa, mas eu acredito que essa coisa de homossexual é muito espiritual. Não é possível, isso só pode ser espiritual, porque assim, Deus fez o homem e fez a mulher. Aí quando ele começou com esses discursos... De Deus fez o homem, fez a mulher, eu falei assim, gente, mas que atraso. E isso me mostrou que a gente vive, pelo menos eu vivo numa bolha, né? Assim, eu realmente vivo numa bolha, porque eu não passo por episódio de homofobia. A minha família, meus amigos, as pessoas com quem eu me cerco, as coisas que eu sigo em rede social também. Então, às vezes eu esqueço que existe homofobia, né? Que existe esse tipo de pensamento. Ai, que bom. A gente se entrega muito, inclusive aqui no nosso podcast, né, Gabs? E a gente nem sabe o que as pessoas estão pensando da gente, né? Sim. Inclusive isso que a gente tá falando agora, um monte de gente vai ouvir e vai olhar pra gente e falar assim, nossa, pecadores. Mas não acreditam em Deus, profanos. É que eu acho assim, gente, um dos motivos que eu me afastei da igreja em si, a igreja física, né, de frequentar, como é que eu sentia que era assim, pelo menos onde eu frequentava, tá, gente? De novo aquela história. Eu sentia que era uma regra. É isso ou você tá errado, sabe? É isso aqui. Exatamente. Ou você é pecador. E eu não acho que as coisas são no preto no branco, sabe?
Eu não acho que as Exatamente. coisas são tão restritas assim. Eu acho que tudo é Uhum, mutável, tudo transforma, uhum, né? A gente não é a mesma pessoa de um dia para o outro, a gente muda o pensamento, muda a cabeça. Por que a religião não pode também passar por mudanças no sentido de. Olha como a sociedade é hoje em dia, sabe? uhum, E uhum, eu acho, na minha filosofia, que independente da religião, religião é amor, sabe? É aceitação, é uhum. ouvir o Respeito. próximo, é respeito. Então, que religião Exatamente. é essa que você segue, que você aponta o dedo pro outro só porque o outro é diferente de você? Então, para É. mim, isso é muito perturbador e eu acho que as pessoas. Na verdade, né, algumas pessoas usam a religião para mascarar o próprio preconceito. Então, eu tendo a Exatamente. não gostar desse tipo de pessoa, sabe? Que é muito assim, não consegue nem ouvir, nem nada. É, E outra é. que também, religião, eu acho que. Eu penso muito assim. Eu absorvo um pouco de cada religião que eu vou conhecendo durante a minha vida, sabe? Porque eu acho que todas têm alguma coisa que faz sentido. Eu não acho que existe Uhum. uma e acabou, é isso. Eu acho interessante você permear esse caminho e ir conhecendo, sabe? E é isso, cada uma tem alguma coisa que realmente faz sentido, que seja legal enfim, eu acho que, enfim. Aí você tocou numa coisa que é muito importante, que é religião é diferente de espiritualidade. E a gente não tá atacando isso. Então, por exemplo, eu já passei por várias questões. Por exemplo, fiz a cirurgia agora, precisei ir pro hospital, a gente se apega em alguma coisa, a gente quer a cura. Então, já passei por problemas de doença na família. Nesses momentos, eu sempre penso assim, gente, a pessoa que tem fé, que acredita em alguma coisa, qualquer coisa, ela tá muito mais próximo de uma cura do que a que não tem fé. Né? Então, às vezes eu até penso, ai meu Deus, eu acho que eu precisaria estar mais envolto em alguma espiritualidade, acreditar em alguma coisa, porque eu acho que, novamente, espiritualidade é diferente de religião. Então, religião, como eu coloco e a gente está colocando aqui, que é regra, essa religião para mim não se encaixa comigo, com a minha filosofia de vida. Eu não vou num lugar que o cara vai falar, você não pode namorar um homem. Isso é pecado, você não pertence aqui. Isso aí é demais pra minha cabeça. Agora, respeite, siga um bom caminho, faça o bem para os outros, né? Isso aí é interessante. E acredite em alguma coisa, numa coisa maior, espiritualidade, né? Tenha fé, acredite em algo. Acho que isso aí é muito bom. Acho que as pessoas têm que ter fé mesmo em alguma coisa, né? Eu lembrei o que eu ia falar. É que minha Hum. memória, gente, Jesus amado, eu sou. Olha lá, Ai, Jesus minha amado. também é péssima. Ai, meu Deus. Aí, Ai, Deus meu tá em Deus. tudo. Deus tá em tudo. Eu acho que eu tenho essa coisa também de se faz bem pra pessoa, né, independente de qual religião a pessoa segue, se tá fazendo bem pra ela e ela não tá prejudicando ninguém à volta dela, é isso, sabe? Eu não tenho preconceito em relação a isso, não. Cada um segue o que quer, o que faz bem pra si. Eu só sou contra tudo que é demais, sabe? Tudo que é muito restrito, essa coisa de, sabe, quase como uma doutrina e não tem lugar de, Uhum. de ouvir ninguém. Essa coisa muito, sabe, como que fala? Não sei, Xiita, assim, né? Muito. Te coloca numa regra que eles escreveram lá num livro não sei quantos mil anos atrás, e você é obrigado a seguir aquilo, não pode sair daquilo, e quem tá fora daquela regra não se encaixa. Gente, o mundo é tão plural, a gente tem visto isso cada vez mais, né? É sim. tão diverso, né? Não tem só A ou B, preto, branco. Então, assim, não tem só binariedade, né? Não é só um ou outro, né? Então, é tudo tão diverso. Enfim, para terminar, ele pegou e falou isso de ser que isso só podia ser espiritual, eu falei assim, porque ele acha que se Deus fez o homem e tal e a mulher, então que o cara consegue mudar a tal da cura gay. Ele não falou cura gay, mas é meio que isso que ele quis dizer. Eu falei, olha, eu não acho não. A minha vontade é mandar ele para aquele lugar, né? Mas eu falei assim, eu não acho não. Eu acho o seguinte, eu nasci numa sociedade hétera, né? Branca, hétera, toda no padrãozinho. Eu nasci, assim, eu fui criado com um pai que falava, vira homem, senta de perna aberta, porque isso não é coisa de homem. Não podia usar shampoo na minha casa, tinha que ser sabão de coco. Sei lá nos anos 80, não é ignorância total do meu pai, que era militar, aquela coisa toda, homem não usa shampoo, olha pra você ver. E fui criado por professores héteros, né? Tava ali. Você acha que eu não tentei? Eu tentei na minha adolescência, na minha infância, tentei abafar aquilo, tentei, fiquei com mulheres. Agora,
Não tinha tesão nenhum. Eu falei, a hora que eu beijava uma menina, que eu nem tentei chegar aí, né, pra cama nessa época da minha adolescência com uma mulher pra provar alguma coisa, eu falei assim, cara, eu não posso namorar uma mulher e ficar enganando ela. Olha que coisa triste você viver enganando uma pessoa, porque já tem vários casos, inclusive, né? Tem não. Tem e continua existindo casos de homens gays que casam com mulher, né? Os gays enrustidos, enganam a mulher por anos. E olha que coisa triste pra ela quando ela descobre, né? Eu falei assim, eu não vou fazer isso com ninguém. Só pra provar alguma coisa pra minha família, pra sociedade, né? Então, não dá. E aí eu sei que a corrida chegou ao fim. Não consegui convencer este homem. Ele respondeu assim: não sei, não sei. Eu falei, então, cara, ó, tchau. Eu não. Eu tenho tendência também de conversar quando eu sou contra o argumento de Ubers, que é um trabalho que você acaba conversando com a pessoa, né? E daí expõe muito da sua personalidade, como você pensa. E daí já aconteceu também de falarem umas bostas, assim. Eu lembro que eu tava no Uber também, e a gente tava no centro, né, aqui de São Paulo, e daí ele, hoje tá assim, ó, e apontando pra uma galera, tipo, que tava com roupa mais afeminada, assim, sabe? E daí ele já começou, porque eu não entendo, sabe? Não sei o quê. Aí eu falei, você conhece essa pessoa? Aí ele, quê? Falei, você conhece? É seu amigo? É seu parente? Adoro. Aí ele, não. Falei, então por que você tá se importando? Dele, é porque, né, o mundo tá todo virado de cabeça pra baixo. Eu falei, realmente. Mas eu não tava falando, né, da galera que tava lá fora, era dele. Mas é difícil. Tá virado de cabeça pra baixo, de acordo com que ele nasceu, conheceu, foi criado. E aí falta muita boa vontade das pessoas, porque mudar a mentalidade. Mudar é muito difícil, né? Sim. Se adaptar a novas realidades, a novos conceitos. E aí, pra esse tipo de pessoa também, dá trabalho, né? Ele querer mudar, ele querer se enquadrar. E às vezes tem muita gente que vai mexer em caixinhas ali que não tá afim de mexer. E eu não tenho o discurso de todo homofóbico é necessariamente um gay enrustido, não. Mas eu acho que muitos homofóbicos, eles têm muitas questões sexuais reprimidas. Então, por exemplo, o cara, ele é casado, fiel, temente a Deus, ele só pode ficar com aquela mulher. Às vezes ele tem uma vontade ali de fazer um swing, de, né, talvez de pular cerca mesmo, e não consegue. Ele está ali reprimindo uma coisa da sexualidade dele. Portanto, é muito difícil para ele ver um outro que tá ali na cara dele esfregando que o outro é sexualmente liberto, né? É igual a mulher que é sexualmente liberta, para muitas pessoas ela é vista como uma prostituta. Pra maioria, pode fazer né, isso, da sociedade, assim, tem muito essa questão do... é feminista, mas tá dançando que nem uma puta, sabe assim? Exatamente. As pessoas ainda não entendem o sentido do feminismo, né? Eles acham que ainda acham, muita gente acha, né, que feminismo é o contrário exato do machismo. Tipo, sabe? E não é isso, gente, pelo amor de Deus. Direitos iguais, oportunidades iguais. Enfim, sim. E eu acho que isso faz muito sentido com religião, que eu acho que está inserido, né? Porque as mulheres são muito reprimidas dentro da religião. E eu tô aqui falando muito da religião que eu vivi. Eu sei que tem percepções diferentes, mas, assim, num todo, a mulher é reprimida, assim, na maioria das religiões. Nem se fala nas religiões de lá dos outros lugares que o pessoal usa burca. Nossa, é uma coisa assim, né? Infelizmente a imagem da mulher é vista como secundária e a função da mulher é agradar o homem. Graças a Deus, eu acho que... Olha lá, graças a Deus. Né? Mas ainda bem que... Graças a nós mulheres, né? Não é nem a Deus, aqui com respeito falando, mas é verdade, que a gente mudou esse conceito. Vem mudando, né? Não tá 100% também, mas acho que é uma transformação válida. Isso que você falou me lembrou de novo daquilo que a gente falou no início da regra que a religião impõe, né? Eu acho tão absurdo isso, assim, eu sei que a gente tem que respeitar, mas, por exemplo, os muçulmanos, né, que você falou do véu, que elas usam e tal, eu sei que hoje em dia já evoluiu bastante, algumas usam véu por afirmação religiosa, cultural, elas usam porque elas querem. Mas, por exemplo, no Irã, eu sei que é obrigatório, a mulher tem que usar o véu. E por que é só a mulher? Porque tá lá no Alcorão, porque o Deus deles falou que é isso e aquilo. Isso pra mim não entra na minha cabeça, né? É uma coisa, é muito machismo, né? Isso pra mim não dá, gente. É que é difícil, né? Eu vi uma
série um tempo atrás, acho que era Ortodoxa, uma coisa assim. Que a mulher, ela estava inserida nesse tipo de religião e ela queria fugir, né? Parece que é uma história real. Não sei se é esse o nome mesmo, tá, da série, gente. Mas era uma coisa assim. E daí é muito doido você ver, porque é diferente a gente afirmar essas coisas, sendo que a gente está em outro contexto da nossa vida, né? Como seria se a gente tivesse nascido num lugar como esse e vivido desde do início da nossa vida ali, numa religião assim tão restrita? Será que a gente ia pensar diferente? Então, é difícil a gente ter sim. Né, esse entendimento. A gente olha com o olhar que a gente tem aqui de fora, né? Mas ali dentro é difícil a pessoa ter uma autopercepção e questionar, né? Eu acho que dentro de qualquer ambiente que esteja ruim, de certa forma, é difícil você entender o que está acontecendo de ruim ali, né? É verdade. A gente está muito embebido na nossa cultura. A gente aqui falando que não acredita em Deus, mas a gente mesmo falou Deus várias vezes ao longo. Então tá entranhado na gente, né? É o tal da palavra da moda, é estrutural, né? Então, mas eu acho que cabe a gente, e a gente sempre ouviu isso nas escolas, desenvolver o pensamento crítico do aluno. Sim. Então, eu acho que a gente desenvolve um pensamento crítico que é isso mesmo? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu sigo essa ou aquela regra? E aí é pessoal. Ou eu quero seguir a regra, ou eu quero mudar a regra, ou eu não quero me submeter à regra, né? E aí a gente meio que vai evoluindo, né? Sim. É a própria coisa de... Eu vejo... Antigamente a gente via... o gay, ele quer ser mulher, né? Ele é afeminado, ele quer vestir roupa de mulher. Eu, por exemplo, sempre fui um menino afeminado, sempre me identifiquei com o universo feminino. Mas não necessariamente eu fui e sou uma pessoa trans. Eu nunca tive pensamento, quero ser mulher, né? Não quero ter a minha genitália, não me identifico com ela. Então, eu lembro, por exemplo, de eu vestir roupa da minha mãe. Escondido, ela saía de casa, eu ia vestir a camisola dela, porque eu brincava de princesa, de rainha, de realeza, mas era o nível, eu queria, maquiagem eu nunca, não lembro de eu ter colocado, mas eu lembro até que tem uma piada assim, muito infame que meu pai fazia comigo, que ele falava que era um episódio que aconteceu lá em casa, mas eu duvido muito, parecia mais ele querendo tirar sarro, mas uma piada muito homofóbica, que ele uma vez me viu com um pano assim, longo, nas costas, e falou assim, ai que lindo meu filho brincando de super-homem, e que eu virei pra ele e falei assim, não papai, não é o super-homem não, é a noiva. Então assim, cara, é engraçadinho, eu acho que isso não existiu, porque eu era muito consciente já, e eu fazia essas brincadeiras do universo feminino, era muito tudo escondido, eu esperava todo mundo sair de casa, me trancava no quarto pra brincar. Igual as Barbies, eu era louco pra ter uma Barbie. Mas eu me escondia quando eu vinha uma priminha em casa com as Barbies, eu me escondia no banheiro, pegava a Barbie, brincava e voltava. Então, isso era o meu pai fazendo uma piadinha homofóbica, sem saber que isso machucava. É engraçadinho, né? Entendo, mas machucava. Sim. Tinha aquela música do Aerosmith, Janie's got a gun. Tarararara. E aí ele cantava assim, Edgar é gun. Tananana. Eu sabia que ele queria dizer Edgar é gay, sabe? E eu pequeno tendo que lidar com aquilo. Sim. Então assim, graças a Deus, eu me sinto assim, eu acho que eu fui uma criança, eu sou inteligente, eu acho que eu fui uma criança muito esperta, que já sacava muito ali da sociedade. Mas isso não deveria ser responsabilidade da criança não querer passar esse problema pros pais, né? Que é, por exemplo, como eu já sabia que eu era isso, né? Eu não tinha nem vontade sexual ainda e tal, mas eu já sabia que homem casava com mulher, mulher com homem, que eu não era aquilo ali que esperava de mim, que muito provavelmente eu ia namorar um menino e tal. Mas eu sabia que era um problema e eu não queria deixar minha mãe, meu pai triste, né? Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu tava brincando na porta de casa, minha mãe tava dormindo, e o quarto dela era na frente, e aí as crianças brigaram, a gente brigou lá por alguma razão, e obviamente a primeira coisa que xingou a gente é viadinho, né? Sai daqui sua bichinha, sua bichinha. E aí quando eu entrei em casa, a minha mãe tava acordando, ela falou assim, ô meu filho, o que aconteceu lá fora? Eles te chamaram de quê? E aí eu tentando poupar a minha mãe desse sofrimento, falei, não mãe, não chamaram de nada não, não foi nada não. Então, assim, isso não deveria ser responsabilidade da criança, né? E a criança não deveria estar ouvindo isso dos pais, né? Sim. Que é gay, abre as pernas, homem não faz isso. Eu acho assim, deixa a criança ser livre, né? Deixa a criança ser feliz, né? E às vezes, gente, é só... Assim, eu falo muito... Eu já falei aqui em algum episódio que eu não me lembro,
que quando eu era pequena eu não gostava de pôr roupa feminina, né? Não gostava de vestido, eu odiava rosa, eu me incomodava de prender o cabelo, sabe? Eu não gostava de nada feminino. Por muito tempo, assim, até eu lembro que eu comentei que acho que uma das filhas da Angelina Jolie, do Brad Pitt, tinha essa questão, até estava muito vista pela mídia, o que eu acho péssimo, porque é uma criança, né? Mas eu me identifiquei, eu olhei e falei, caramba, eu era assim também, sabe? E às vezes é muito... Você tá experimentando as coisas, sabe? Exato. Desde um corte de cabelo. Eu lembro que eu queria cortar, raspar meu cabelo. Imagina se minha família ia deixar. Mas assim, qual é o problema, né? É um cabelo, gente. Você só tá experimentando as coisas, você tá se conhecendo, né? Você é uma criança, você não tem ainda esse discernimento de, isso é certo, isso é errado. E tipo, e não é, né? Você só tá tentando, você tá se conhecendo. São novidades. Experimentando, aprendendo a viver, né? Brincar. Se inserindo, querendo achar o lugar no mundo, né? Onde que eu me insiro, né? Sim, assim, um menino usar um salto alto da mãe, tá brincando, sabe? Isso não necessariamente quer dizer isso ou aquilo, é uma bobagem. Mas eu tinha isso na minha família também. Eu escutava da minha mãe, assim, principalmente, eu escutava ela falar. Eu tava brincando, alguma coisa, eu escutava ela falar. A Gabi vai ser sapatão, sabe assim? Gente! Eu escutava ela falar. E assim, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas é aquilo que a gente falou. São coisas que são inseridas na nossa cabeça, que é difícil a gente mudar o pensamento e entender o contexto das coisas e tal. Mas eu cresci muito ouvindo isso, porque eu tinha Barbies e coisas assim e tal, mas eu amava pegar o carrinho escondido do meu tio no quarto dele, assim, né? Então, ou usar calça de menino, assim, sabe? De surfista, aqueles tênis de skatista. Eu amava, eu achava mais confortável. E olha a minha cabeça, eu só achava mais confortável. Eu só queria estar confortável, eu não gostava de usar aqueles vestidos cheios de frufru, ficava incomodando pra brincar. E daí não entende, né? É uma coisa assim... E você, nesse caso, você tá contando um exemplo vivo. E também um amigo nosso do trabalho em comum que a gente tem, que ele é mais nerd, ele também já falou isso várias vezes, que os pais eles já chegaram pra ele e falaram assim, meu filho, pode falar, você é gay, né? Mas não, é o estilo, o jeito dele. Então, comportamento, vestimenta, experimentação não tem a ver com sexualidade. Pode ter a ver, mas não necessariamente é, né? Eu mesmo, igual eu falei, vestir de mulher e não sou trans, né? Por exemplo, não tenho vontade nenhuma de ser mulher. Vou falar uma coisa aqui, o meu tio, ele é uma pessoa... Eu sou, assim, muito fã dele, porque ele é muito liberto e desprendido de qualquer coisa. Então, ele tá nem aí, ele usa o que ele quer, ele faz o que ele quer. Ele é um homem hétero, sempre vi ele com namoradas, mas ele não tá nem aí, ele vai no carnaval, vai de calcinha, sabe? Ele põe algumas roupas que são consideradas roupas de mulheres, às vezes, sabe? E ele não tá nem aí. Eu lembro que uma vez até a minha própria mãe, ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, você viu a foto que seu tio postou? Que ele tava de calcinha. Você viu a foto que seu tio postou? Ai, eu tô achando que ele não tá bem. E não sei o que. Eu falei, mãe, é só... Sei lá, ele só quis usar. Tá tudo bem, tipo, parece que cometeu um crime, sabe? E é só uma roupa, né? Gente. Ai, ainda... só uma roupa, é só um corpo, porque a gente também não tá acostumado a ver exposição de corpo, né? Assim, não pode, o nudismo e tal. Enfim. E assim, e o corpo é muito da nossa mentalidade, porque até quando eu fui morar fora, eu senti que lá eles têm uma consideração diferente, sabe? Um pensamento diferente em relação ao corpo. É um corpo. Tanto que você vai na praia, tem um monte de gente pelada ali, gente. Eles estão nem aí. Quem realmente é de lá, né? Exatamente. Não estão nem aí. É um corpo. Todo mundo tem bunda. Todo mundo tem peito. Todo mundo tem, sabe? Tipo, os homens têm pênis. A mulher tem vagina. Nossa, que diferente, sabe? Então, a gente põe uma coisa, né? Um significado diferente nas coisas, assim, que não tem necessidade disso, né?
E assim, o que eu acho, até encaminhando pro final, que a gente falou que esse vai ser um episódio curtinho e vai ser realmente, já estamos chegando no fim. Isso mostra muito que, graças a Deus, a gente tá evoluindo, Gabs. Porque, por exemplo, se eu te fizesse isso, sei lá, nos anos 80, 90, nem tinha rede social, mas enfim, se ele fizesse qualquer tipo de exposição desse tipo, não sei se ele teria coragem, mas se tivesse feito, a represália teria sido maior. Então, apesar de todo o retrocesso que a gente tem visto, graças a Deus eu vejo muita evolução. Eu sei que ela é a passos lentos, mas a gente tá caminhando, né? Porque, por exemplo, uma última coisa que eu coloquei aqui pra gente falar, o Papa, no ano passado, ele deu a bênção pra união homoafetiva. E aí chegou esse ano, acho que ele foi muito pressionado, ele reverteu essa bênção. Ele falou que a bênção não é para a união, a bênção é para os homossexuais, mas que ele não pode abençoar a união homoafetiva. Eu falei, cara, que retrocesso. Ainda assim, a gente teve um Papa que chegou e falou alguma coisa nesse sentido, né? Pelo menos tá falando que tá abençoando. Pra quem é religioso demais, né? Um gay que é religioso, é católico e segue ali o catolicismo e o Papa, é melhor que nada. Mas ouvir isso dele já foi um retrocesso. De qualquer forma, eu ainda prefiro acreditar numa coisa mais positiva. Então, que, por exemplo, em maio a gente teve isso do Papa retrocedendo, mas a gente também teve o Dia Internacional do Combate à Homofobia, que foi dia 17 de maio. E aí eu vi, e eu fiquei muito feliz, eu mesmo que sou gay, acabei nem postando nada sobre isso, deveria, depois me fiquei culpa, né? A culpa católica. Mas eu fiquei muito feliz porque eu vi muita gente postando uma adaptação da frase da Angela Davis, aquela filósofa negra americana, que ela fala assim, não basta ser racista, é necessário ser antirracista. E eu fiquei muito feliz que eu vi amigas, mulheres, que não são gays, postando coisas no dia 17 de maio do combate à homofobia, né? E até postando essa frase, mas adaptada para o não basta ser homofóbico, tem que ser anti-homofobia, né? Então você tem que lutar contra isso. Não basta ser homofóbico, não basta ser contra, né? Não basta ser contra a homofobia, exatamente. Tem que ser anti-homofobia, né? Porque às vezes o papel das minhas amigas, por exemplo, é só falar, nossa, Ed, te aceito como você é, etc e tal. E aí isso estaria bom, mas que bom que elas lutam contra, que bom que elas criam filhos e educam esses filhos para isso não pode, não fale assim. Isso é bom, né? Eu tenho uma coisa com essa frase que você falou, eu aceito. Você aceita o quê, anjo? Tem que aceitar o quê, amor? Eu faço o que eu quiser. Ver, sabe, eu não gosto dessa frase, eu aceito. Você não aceita nada, amor. Sabe? Não tem que aceitar, é verdade. Sabe, eu não gosto dessa frase aí. Olha pra você ver, Gabs, como é estrutural, sabe? Até em mim. Mas eu entendi também preciso o significado. Me desconstruir. Eu entendo. Às vezes a pessoa também ela não tá falando nesse intuito, né? Mas é que eu desconstruo isso na minha cabeça e penso, aceitar, você tem que aceitar o quê, gente? Não é assim, você é obrigado a aceitar. Não é, eu tô aceitando. Você é obrigado a aceitar, é sua obrigação aceitar. Ou melhor, vocês vão ter que nos engolir. Engulam, durmam com essa, engulam essa. Que esse foi o nosso drink amargo de engolir, né? O nosso ressaca. Eu sei que o assunto foi pesado, a gente não falou de sexo, não teve nada assim apimentado, bem-humorado, mas é pra pensar mesmo, gente. É um drinkzinho curto, amargo, engulam essa, pensem, criem filhos melhores, né, Gabs? Ai, sim. Ponham filhos aí numa sociedade, pra fazer a sociedade melhor, né, pra todo mundo, né? Sim, pelo amor de Deus. Ó lá, de novo falando. Pelo amor de Deus, Deus nos ajude, Afe Maria. Vamos ficar por aqui então? Vamos, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais curtinho. E ver que a gente também é séria. A gente sabe falar de assuntos sérios. A gente também tem conteúdo aqui pra colocar pra vocês. E você já sabe, mas não custa lembrar. Segue a gente nas redes sociais, compartilha, ativa o sininho. Lá no nosso Insta é drink.noinferno. Só seguir a gente, compartilhar, mandar caso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio completinho, né? Não vai ser drink curto, não. Vai ser o completinho. Sim, gente. Depois fala aí o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, gente! Beijo, gente! Mua! Mua!